Bom, mais uma palestra, segunda palestra da tarde, segundo talk. Agora é um talk especial, nosso amigo Rafael veio de Juiz de Fora para estar aqui, então, super obrigado. Obrigado a todos, obviamente, mas ele, o Diego, o Márcio, fizeram um esforço maior de estar vindo, enfim, de outros lugares para estar aqui. Então, falando de gestão de cultura também, o Scrum e a mudança cultural, Rafael Amaral dos Santos. Vou tentar preparar para o currículo. Analista de sistemas, PSM1, desenvolvedor web. Possui conhecimento em metodologia de desenvolvimento do software Scrum, Ruby e CMMI. Experiência em análise de sistemas, implementação de processos de software, especificação de sistemas. Programador há mais de 6 anos com linguagem PHP, experiente em modelagem de banco de dados, sólidos conhecimentos em POO, Cake PHP, arquitetura MVC, SQL, Ajax, JavaScript, jQuery, CSS, CEO, UML, MySQL, PostgreSQL. Rafael Amaral dos Santos, salve de palmas. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco de conhecimento. Eu vou ser bem rápido aqui, porque os slides são um pouco extensos. Eu estou falando com vocês aqui a cultura de gerenciamento tradicional, o Scrum e os impactos na organização, o que vai mudar. Sim, usamos o Scrum, estamos certos disso, e a conclusão. Vou começar falando aí da cultura de gerenciamento tradicional. Então, essa imagem aqui é muito comum ver dentro das organizações, né? Essa luta aí no cabo de guerra, de um lado a equipe de projeto, do outro a autogestão, e no meio fica aí o processo tradicional, trazendo burocracia, formalidade, workflow, tentativa de adivinhar o futuro, e a organização com os fatores ambientais e os ativos de processos organizacionais. A ideia é seguir o processo e as normas acima de tudo. Quando se pensa em construir um software, essas organizações têm em mente de trazer um processo de software bem pesado que vai se adequar ao dia a dia da cultura da sua organização. Muita burocracia, muitas regras, aquela ideia de tentar adivinhar tudo que vai acontecer, descobrir todos os requisitos ali dos sistemas. O analista gasta às vezes 6 meses de levantamento de requisitos, aquele processo todo inicial lá bem extenso. Tem também a equipe, não é muito colaborativa, tem uma ilustração ali representando um gerente de projeto, uma gestão, né? As pessoas têm poucas atitudes, estão preocupadas em desempenhar seus papéis. Então tem 2 ali de braço cruzado, apontando o dedo, enquanto tem outros lá trabalhando, e eles não se envolvem, não colaboram. Né? Porque o foco é seguir seu papel, se seu papel ali é fazer uma determinada parte, então deixa o outro lá fazer o papel dele. Esses processos estão tão prescritivos que você não precisa usar muito o cérebro para pensar. Basta apenas seguir o que está escrito lá dentro do processo definido. Não sei se vocês lembram dessa imagem. São 2 moças lá no estádio lá e tentaram tirar uma foto delas, mas com a máquina ao contrário. Tem uma frase muito bacana do Peter Drucker que diz: a ideia de que planejar significa adivinhar o futuro é simplesmente absurdo. Então, burocracia, mais regras organizacionais, mais falta de atitudes, tudo isso somado vai ser igual a equipe de projeto engessada. E, por consequência, pessoas mecanizadas. Ou seja, tantas regras, as pessoas não podem pensar, não podem seguir um plano B, tem que seguir exatamente o que está ali dentro do processo, acabam entrando na zona de conforto, porque já está tudo escrito, então elas não podem fazer o que está diferente. Então as pessoas ficam mecanizadas ali dentro do relógio, chega na empresa, bate o cartão, vai fazer o que está escrito dentro do papel, executar e pronto. Isso gera uma equipe desmotivada. Por quê? Porque as pessoas estão ali todos os dias ali fazendo a mesma coisa, só seguindo o processo. Às vezes uma determinada ferramenta não está funcionando, às vezes um determinado artefato não está legal, e eles são obrigados a continuarem usando aquilo e ficam desmotivadas porque o processo não está dando certo.
Isso gera também um cronograma apertado e excesso de trabalho, porque dentro desse processo, a organização, o gerente de projeto, geralmente eles definem, né, o tamanho do trabalho que a equipe vai ter, definem o prazo também, e a equipe é obrigada a fazer aquele trabalho que é imposto para ela e cumprir dentro do prazo que é estipulado ali pela alta gestão. Eu comparo esses processos tradicionais com o revezamento 4x4. Por quê? Porque no revezamento 4x4 as pessoas ficam ali treinando o tempo todo e quando dá largada, um membro só dá a volta lá no campo, enquanto os outros esperam para que esse membro chegue lá com o bastão e passa para o outro poder continuar. Geralmente é isso que acontece dentro desse processo. Foram definidos papéis, cada um vai para o seu canto fazer sua parte, ficam sozinhas ali, chega em determinada parte do processo, as pessoas são obrigadas a entregar aquilo que se comprometeu dentro do processo, e se tiver tudo pronto, passa para a próxima fase. Se não tiver, fica todo mundo agarrado. Mesmo sendo equipe, passa a maior parte do processo sozinha, isso que eu falei aqui. Então a pessoa deu largada, ela sai ali, dá a volta ali sozinha, se está acontecendo alguma coisa ali, os demais estão fazendo o seu papel, não é o papel deles lá ajudar, e ficam ali sozinhas até tentar entregar sua parte do processo. E por várias vezes, na determinada parte do processo, cada membro tem responsabilidade de entregar e concluir daquilo que se comprometeu. Entretanto, nem sempre as pessoas conseguem entregar daquilo que se comprometeu a fazer ali dentro do processo. O que acontece? Fica todo mundo ali parado, agarrado, porque está dependendo da documentação estar toda pronta, está dependendo do outro terminar o módulo X, porque meu módulo Y só posso começar quando o módulo X estiver pronto. Conclusão disso tudo, começam os conflitos internos. Por quê? Porque a equipe fica tão focada dentro desse processo, que é um processo pesado, muito prescritivo, e elas usam aquilo como ponta de aterro para justificar suas falhas. Quando não conseguem entregar ali, geralmente esses processos nunca dão certo, e as pessoas começam ali a criticar: eu segui o processo que você fez, eu não fiz a minha parte porque o outro não entregou a documentação, eu não fiz a minha parte porque o outro não terminou o módulo que dependia, e fica um apontando o dedo para o outro, ninguém quer assumir a responsabilidade, porque o processo está todo prescrito, todo mundo seguiu o que o processo estava fazendo, e quando dá errado, a culpa é do processo. Então vou falar do Scrum e os impactos na organização, o que vai mudar. Do meu ponto de vista, a primeira mudança ali do choque cultural, ali, da coisa mais forte, é a inversão dos valores, onde o Scrum diz que indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. No processo tradicional, tem aquela ênfase de dar importância ao ferramental, aos artefatos. O próprio PMBOK diz que conhecer e aplicar as melhores práticas e utilizar as melhores ferramentas não vão garantir o sucesso do projeto. Então, esses processos tradicionais, eles ficam ali focados, ali, achando que o que vai sustentar o projeto, o processo ali, são aquelas práticas extensas e o ferramental. Processos são compostos por pessoas, porque então estes não são os mais importantes. Tem uma frase aqui do Jack Welch que diz: não cuide dos produtos, cuide das pessoas com amor. Está aí a visão do Manifesto Ágil, que diz que indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas, software em funcionamento antes de documentação abrangente, colaboração com o cliente antes de negociação de contratos, responder à mudança ao invés de seguir um plano. O comprometimento em equipe. Dentro do processo tradicional, fica cada um no seu quadrado. Os papéis foram definidos, então fica lá cada um fazendo o que manda o seu papel e o outro que se lasque para lá.
O Scrum, ele se refere aos indivíduos como um time, o time Scrum. Logo, um time para vencer precisa trabalhar em equipe, comprometimento, sinergia, lutar juntos pelo mesmo objetivo e responsabilidade de equipe. Então, aquela história de cada um no seu quadrado, a equipe é de fulano, a equipe é do processo, isso não vai existir. Então, a equipe se compromete como um todo a fazer o trabalho. Se deu certo, deu errado, a responsabilidade é da equipe como um todo. O Scrum também combate a zona de conforto. Será que vai dar certo? O processo tradicional está lá prescrito, as pessoas não precisam pensar muito para fazer, é só seguir o que está lá, então acaba gerando a zona de conforto. E o Scrum ele é desafiador, ele desafia a equipe. A equipe tem o tempo todo tem que estar ali tentando experimentar novas ferramentas, novas formas de conduzir o seu trabalho para melhorar ali o processo como um todo. É muito comum também a gente ver na organização essas perguntas. A gestão chega e pergunta: o que você está fazendo? Está pronto o que eu solicitei? Já atualizou a correção que eu pedi ontem? Então, geralmente, não se tem o controle. Não sabe se a equipe está sendo produtiva ou não. E o Scrum promove, tem aqui uma ilustração aqui do livro de programador. Ela está perguntando ali o que ele está fazendo, ele diz programando, e ela, por que você muda tanto a cor da letra? O Scrum promove a transparência. Na reunião de planejamento, por exemplo, a equipe deve estar apta a dizer ao PO e ao Scrum Master como elas pretendem trabalhar ali em equipe, em conjunto ali, para atingir o objetivo da sprint. Na reunião diária também, cada membro fica a parte do que o outro está fazendo, o que o outro fez e sobre os supostos impedimentos. Ou seja, erros, problemas e dificuldades ficarão expostos ali para todo mundo. O Scrum é leve, poucos papéis, poucos artefatos, poucos eventos, poucas regras. Muita colaboração na equipe de desenvolvimento, muita colaboração entre o gerente, o Scrum Master, com a equipe de desenvolvimento, pessoal de domínio presente, colaborativo com a equipe, liberdade de escolha de ferramentas e técnicas para o trabalho e a liberdade de experimentar. Seguir um plano e responder a mudança. Então, ali o seu Manuel já fez a casa, está já finalizando o muro. Aí chega um outro lá e fala: seu Manuel, precisamos fazer uma pequena mudança aí no projeto. Está lá a pequena mudança lá que vai ser feita. Isso no processo tradicional, a pessoa ali, o analista, gasta ali 6 meses ali de levantamento de requisitos, ali todo aquele trabalho inicial. Aí tem uma mudança de requisito, o cara quase pula da ponte lá, porque gastou muito tempo para fazer e ocorreu uma mudança. Então o Scrum, ele é a favor de mudanças, mesmo que tardias, né? As mudanças que vão agregar valor ao produto. Então o Scrum tem planejamento flexível, aberto a mudanças que agregam valor ao produto, mudanças de requisitos são bem-vindos, equipe de desenvolvimento renegocia com o PO, o escopo do projeto, né? Se tem muito serviço ou se tem pouco, vai ser renegociado. Método de trabalho de equipe, desenvolvimento sem Scrum. Tem aqui uma ilustração ali, está lá o gestor conversando com a equipe, está lá falando lá que o Twitter nem pensar, está definindo ali o meio de comunicação bem precário, de armazenamento também. Geralmente é assim que acontece dentro da organização. A equipe é obrigada a seguir o que a organização manda, a seguir e utilizar aquelas ferramentas. E o que o Scrum diz? Ele diz que a equipe deve ter liberdade de escolher e gerenciar a sua melhor forma de trabalho. Então, ninguém irá escolher a melhor forma de trabalhar do que quem realmente põe a mão na massa. Tem aqui uma ilustração também, um programador ali cheio de atividades, chegando o gerente de projeto lá com mais um pacotão de tarefas e determinando também o tempo para ele finalizar aquilo tudo. Geralmente é isso também que acontece aí no processo tradicional. Quando o Scrum diz que a equipe tem liberdade de escolher e gerenciar sua forma de trabalho, se refere também ao tamanho do trabalho. Então, o que acontece? A equipe Scrum vai se comprometer ali a pegar o trabalho que elas acham que vai poder concluir durante a sprint.
dentro da sprint ali. Então, se for muito ou menos, ela pode renegociar ali o escopo com um PO. E a motivação da equipe? Tem essa ilustração que eu gosto muito, quando digo que sou analista de sistema, os outros me veem assim, um hack, meus amigos acham que eu sou o cara, meus pais acham que eu estou lá dentro de uma empresa, de terninho, na realidade, como é desmotivador. Equipe Scrum são motivadas, porque elas próprias organizam e gerenciam o seu trabalho, tem retrospectiva da sprint também, que é uma oportunidade onde a equipe irá elencar os pontos positivos e negativos ocorridos na sprint. Os pontos positivos vão ser anotados e até para poderem serem melhorados também. E os planos negativos vão ser vamos criar ali um plano para que eles não ocorram mais. Ou seja, se uma determinada ferramenta, uma parte do processo que não ficou legal, a equipe pode estar ali discutindo ali outras formas, outras ferramentas, um meio de melhorar aquilo. Isso é feito toda a sprint e o que garante uma melhora constante aí do bem-estar da equipe como um todo. Em outras palavras, nada melhor de quem verdadeiramente sente na pele a pressão do trabalho para propor melhorias contínuas para o seu trabalho e bem-estar como um todo. Dia a dia de desenvolvimento sem Scrum. Isso também é muito comum numa organização que tem mais de um gestor, mais de uma pessoa que tem autoridade sobre prioridades de um software. Cada um chega lá diretamente na equipe, pede, às vezes até a mesma coisa, mas de forma diferente para a equipe de desenvolvimento fazer. Então está ali cada um pedindo, faça assim de uma forma diferente. E o resultado, o programador faz tudo errado e ainda leva a culpa. O Scrum vem com a pessoa do Product Owner, que é uma pessoa, ou ele pode representar um comitê, uma organização. E o que vai acontecer? A visão ali do processo, a visão do negócio ali vai ficar centralizada numa única pessoa que vai transmitir aquilo para a equipe de desenvolvimento. E o gerente de projetos, comando e controle, aquela cobrança, faça isso, faça aquilo, distribuir tarefas. O Scrum Master tem a posição de gerente, porém serve do líder ao invés de gerente. Incentiva ali o autogerenciamento da equipe, facilitador do projeto, e um líder capaz de fazer o processo funcionar. Ele trabalhando para a organização, garante que o Scrum seja entendido e aplicado dentro da organização, promovendo a mudança cultural para que todos interajam de forma a agregar valor para o processo como um todo. Scrum Master trabalhando ali para a equipe de desenvolvimento. Então está lá os 3 gestores lá querendo falar com a equipe, aí chega o Scrum Master, aqui com a equipe ninguém vai mexer. Então o que acontece ali? Ele vai proteger a equipe dos gargalos, impedimentos, dos problemas ocorridos no dia a dia. Então ao invés da equipe parar para resolver alguma coisa, entra o Scrum Master lá para ser um facilitador do processo, tentar facilitar ali para que a equipe não perca o foco ali no seu desenvolvimento. Ele trabalhando para o PO, como ajudando ele a encontrar técnicas para gerenciar o backlog do produto, pode ali também atuar como um analista de sistemas, ajudando a descobrir novos requisitos, casos de uso, que é uma prática do Hub. E a conclusão, eu escrevi essa conclusão. O Scrum é uma harmonia contínua de tempo fixo que combina planejamento, melhoria e processo. Tal harmonia possui oportunidades para inspecionar e adaptar, que podemos chamar de melhoria contínua. Isso faz com que o time Scrum desenvolva sua criatividade para melhorar sua forma de trabalho e produtividade, sem depender de terceiros, e sua transparência permite uma comunicação eficaz e uma visão clara dos acontecimentos dentro do processo, buscando sempre encontrar o melhor caminho em direção ao progresso. Isso acontece dentro dos limites de riscos controlados, tendo sempre respostas rápidas a mudanças e feedback necessário para que o time Scrum crie produtos com o mais alto valor possível.
Eu vou falar aqui rapidamente, já está terminando, um tópico. Eu conheci algumas organizações que diziam adotar o Scrum, mas estavam fazendo isso de uma forma errônea. Do meu ponto de vista, o que mais acontecia era a parte onde que o Scrum diz que a equipe deve ter liberdade de gerenciar o seu próprio trabalho. Isso não acontecia. A equipe era obrigada a seguir a metodologia imposta ali pela organização. Mais uma frase do Jack Welch que diz: você tem orgulho de todo mundo que trabalha na sua equipe? Se não tem, já perdeu. O respeito à falta dele por parte da gestão, ou seja, muitas vezes a gestão acha que o Scrum não está funcionando porque espera que de um dia para o outro o Scrum gere uma equipe de super-heróis, né, super times, ou às vezes eles não querem abrir mão da sua cultura tradicional, e muitas vezes eles atropelam o processo. Então chega lá e empurra o Scrum Master para um lado, o PO para o outro, diz lá quem manda ele e manda fazer do jeito dele. Equipe de desenvolvimento autossuficiente, então tem uma ilustração ali da reunião diária, onde a equipe está perdendo o foco do que é a reunião e conversando sobre outros diversos assuntos. Na última empresa que eu trabalhei, a equipe fazia uma reunião diária de 3 a 4 horas. Um desperdício. Como não tem ali o gerente de projeto, o comando e controle, então o Scrum Master não pode determinar o que a equipe tem que fazer, então a equipe fazia lá o que eles achavam que era melhor e ficava por isso mesmo. Para finalizar, vimos alguns problemas corriqueiros dos processos tradicionais e como pode ser benéfico adotar o Scrum na sua totalidade. Porém, ao contrário dos outros processos, uma adoção eficaz do Scrum não se faz através da força bruta, mas sim da força de vontade de mudar, aplicando no dia a dia a mudança das palavras mandar, servir e cobrar o colaborar. O Scrum é desafiador e logo exige coragem do time. O trabalho em equipe é somado à auto-organização, que junto com a arte de experimentar e reinventar, vai fazer com que a equipe se aperfeiçoe e amadureça continuamente, tornando o trabalho sempre motivador. Liberte-se das atitudes negativas e seja ágil. Acabou. Bom, tempo para perguntas. Daqui dá para tirar vários, né? Muita coisa. Scrum, geral, cultura, super problema. Uma perguntinha fácil, hein? Pergunta: onde você estava trabalhando, está fechando? Meia hora, meio dia de reunião, bom demais, velho. Era um caso sério, né? Mas, infelizmente, a equipe fez assim, a direção apoiou, o Scrum Master não pôde fazer nada. Cara, Daily Scrum é um negócio legal, né? Assim, e é normalmente por onde muita gente começa, assim, né? As pessoas dizem, cara, não tem nada de Agile, eu vou começar com o Daily Scrum. E uma vez, assim, a primeira vez que eu comecei a implementar, a minha primeira vez como Scrum Master, o que eu fazia, cara, era colocar no iPhone, todo mundo conhece o cronômetro, né? E aí a gente tinha o time, eu dividia, acho que eram 6 pessoas, eu dividia os 15 minutos por 6, e aí ele tem um negócio assim, quando chegar no 0, toque o som. E aí o iPhone tem um alarme que é um tem. Aí o cara tá falando, não, então agora tem, acabou, cara. Parou por aí, tá com. Mas ele inventou o half day, daily meeting, né? Meio-dia. Daily meeting. E outra coisa que eu levo quando a gente fala de Daily Scrum é porque muitas vezes, assim, a gente não vai cuidar, porque muitas vezes o Daily Scrum vira um Daily Report, né? É o cara olhando pro Scrum Master, então, cara, hoje eu pedi, cara, o que a gente tem que deixar claro quando a gente fala de Daily Scrum, é que a Daily Scrum não é pro Scrum Master, né? Não é o time reportando pro Scrum Master, é o time falando com o próprio time, resolvendo com o próprio time. E aí uma coisa que eu fazia muito bem, que era legal, às vezes quando os caras estavam falando, né, dos problemas, o que aconteceu, eles ficavam olhando para mim, eu desviava o olhar, ele estava olhando para mim e olhava para o lado. Aí ele começava a olhar para outras pessoas, os caras começavam a conversar. Às vezes, propositalmente, eu não ia nas reuniões. E aí o que estava acontecendo, eu não, pô, tem que acontecer, cara. Com os Scrum Master não, a reunião é do time. Então, assim, Daily Scrum, cara, eu sou super fã do negócio, cara, não de meio-dia.
Mas como você colocou, isso é uma ideia do Scrum Master. Ele pelo Scrum diz que o responsável por prezar pelos princípios do Scrum é o Scrum Master. Portanto, ele é o responsável. Independente se o time queria fazer errado, ele estava rompendo a barreira do Scrum. E ele é responsável por manter isso da melhor forma. Mas assim, cara, assim como todo projeto, obviamente, e a implementação de Agile não é diferente, o patrocínio faz total diferença, né? Se o cara coloca um Scrum Master debaixo de um gestor, seja lá ele funcional, um gestor de projeto, e o cara não tem a autonomia, é aquele negócio assim, o rato não balança o cachorro, não tem jeito de funcionar. Tem que ter patrocínio, entendeu? A organização tem que dizer, cara, vamos fazer e vamos, enfim, ainda mais porque Scrum e agilidade jogam os problemas para cima, né? Às vezes os caras implementam e falam, cara, Scrum é um negócio, Agile é um negócio que dá muito, cara, não é que dá problema, é que ele expõe os seus problemas. Então, assim, tem que ter gente bancando, senão normalmente não funciona. Mais perguntas? Bom, então acho que eu sei, salve de palmas.